Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí dessa série de exercícios suplementares, uma revisão de história contemporânea voltada para o vestibular da UEL, para vocês meus alunos, conforme prometido, mais uma aulinha aí com exercícios suplementares, não foi a primeira e não será a última, tá? A gente vai trazer para vocês aí extra mais alguns exercícios, porque tinha sido combinado, né? Então, segue aí mais exercícios, tá? Ainda sobre a Primeira Guerra, né? Então vamos lá, pessoal. Então aqui a gente tem um enunciado da filósofa e historiadora Hannah Arendt, mais filósofa, né, na realidade, mas embora ela tratou o nazismo, né, os regimes totalitários, que foram fruto do seu tempo, né? A gente sabe que ela é uma autoridade, é uma filósofa muito conhecida, né? Então a gente tem um texto tirado de um dos meus livros favoritos, inclusive, que é As Origens do Totalitarismo, né? Que está no enunciado ali. Vamos ler. 3 décadas, de 1884 a 1914, né? Separam o século XIX, aí ela vai falar, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Gente, do que ela está falando? Do imperialismo, da corrida por matéria-prima, por mercado consumidor, nessa toada da segunda revolução industrial, e ela está falando do que mais? Qual que é essa unificação? Unificação da Itália, unificação da Alemanha, não é? Que vai acontecer ali na década de 70, né? Do século XIX, no último quartel de século. Olha que interessante. Então ela resume ali, né, o XIX. Né? Do século XX, que começou... E ela vai falar do século XX agora, que começou com a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que é consequência do quê? Dos acontecimentos do último quartel do século XIX, não é? Então olha que interessante. Né? É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Não é mesmo? Olha que interessante. Então tá o texto aqui. Beleza. E aí vem a pergunta. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra da Primeira Guerra na medida em que conteve sentimentos xenofóbicos? O imperialismo, está falando do imperialismo, né? Multiplicou os conflitos religiosos? Superou crises econômicas? Difundiu as teorias socialistas? Ou acirrou as disputas territoriais? Ah, tá aqui, né, meus consagrados? Aqui a resposta certa. A resposta... Eu fico igual uma criança, Rony, com essas canetas aqui, ó. A resposta certa é a B de bola. Acirrou as disputas territoriais. Eu não posso esquecer que essa Primeira Guerra Mundial, no primeiro quartel do século XX, é resultado do quê? Dos conflitos que aconteceram, do imperialismo que acontece no final do século XIX, não é mesmo? É a disputa territorial, é a procura de mercado consumidor, é a extrativismo, a drenagem de matéria-prima e a disputa para ver quem vai explorar o que desagou nesse negócio que é a Primeira Guerra Mundial, meus queridos. Olha que doido, né? Então é isso que eu tenho que ter aí na minha cabeça. Eu gostaria de fazer uma análise aqui, ó. Não superou crises econômicas, tá? Porque não vai superar. Embora a riqueza, a opulência de uma nação e a pobreza de outra sejam facetas de uma mesma moeda, o imperialismo ele não resolveu problemas econômicos, porque ele vai trazer a acumulação de capital para alguns, não para a totalidade de uma sociedade, né? Não custa dizer que a pobreza imperava na classe proletária da Europa também. Multiplicou os conflitos religiosos. Na verdade, a gente sabe que aquele bolo imperial africano, aquela partilha, né, da África, que os caras vão lá e dividem tudo o negócio na Conferência de Berlim, aquilo lá, cara, vai ser ruim porque não vai levar em consideração grupos étnicos de diferentes religiões que vão ser colocados ali no mesmo país e eles vão brigar entre si. Mas isso vai ser um efeito colateral do imperialismo que a gente vê até os dias de hoje, né? Mas não que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O que contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial é
vai ser esse acirramento de disputas territoriais, que é um efeito que vai ser ali um efeito do imperialismo, né? Então a gente vai ficar com a B, beleza? E aí agora a gente vai para a questão de número 2. Ops, quase que eu derrubo aqui, Rony do céu. A TV aqui, imagina. Eu ia ter que trabalhar aqui 1 ano aí, ó, de graça para pagar essa TV aqui, ó. Vamos lá. A tela aqui que eu estou escrevendo, gente. Questão 2. Artigo do Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes é aquele tratado que é assinado em 19 ao fim da Primeira Guerra Mundial e que você, meu aluno, deve lembrar que é o tratado que vai punir a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial, não é mesmo? Então, o tratado que pune a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes, beleza? Então, vamos lá. Rostinho na tela. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com o direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do Sarre. Artigo 19. 119. A Alemanha renuncia. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas, ou seja, as posses imperialistas. Artigo 171. C171, Rony! Estão proibidas na Alemanha a fabricação e importação de carros blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva para objeto de guerra. Ou seja, não posso ter uma infantaria mecanizada. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. É um texto do Ademar Martins Marques, História Contemporânea, Textos e Documentos, São Paulo, Editora Contexto, 1999. Tá? Então, o que a gente chega à conclusão desse pedacinho, que não é a totalidade, do Tratado de Versalhes? A Alemanha é obrigada a ceder riquezas, a Alemanha perde domínios coloniais e o que mais? A Alemanha não pode ter forças armadas. Então eu estou tirando arma da Alemanha, possibilidade de se armar, eu estou tirando riqueza e eu estou impedindo ela de ter posses coloniais. É isso, tá? Agora a gente continua aqui. De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes... O que é correto afirmar sobre o Tratado de Versalhes? Daí para A, vamos ver. Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Interessante. D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 4 anos de ocupação francesa, britânica, americana e soviética. Isso aqui é a Segunda Guerra, estou falando de Primeira. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus. Tá, culminando na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes ele é após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele vem depois da Primeira Guerra Mundial. Então eu posso eliminar essa. Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, em 45, com o objetivo de preservar a paz. Gente, isso é pós-Segunda Guerra Mundial. A. Encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países dos aliados. Gente, teve um errinho de conjunção ali, mas não encerra a Segunda Guerra Mundial, ele encerra a Primeira, né? Então posso eliminar aqui. Sobrou qual? A E de escola, não é? Impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, correto, acertou a cronologia histórica, fazendo o quê? Ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Perfeito, é isso aqui, ó. Como assim? Ressurgir o nacionalismo? Aquele nacionalismo exacerbado que vai ser personificado na figura de Adolf Hitler. É isso que a gente vai ter, não é mesmo? Esse nazismo, esse descontentamento, esse revanchismo, tá certo? E então, aqui era uma outra questão aleatória, mas então é isso, gente. A gente fecha aqui com algumas questões a mais, tá? 2 questões legais sobre história contemporânea, e eu volto com mais questões aí
né, em outros vídeos também, tá bom? Esse não foi o segundo e nem o último vídeo que a gente vai ter com resolução e comentário de questões, belezinha? Ó, beijo no coração de vocês, tá? E aí a gente continua, né, no nosso próximo encontro, beleza? Valeu!